Boa noite. Então hoje vamos tentar aqui começar a explicar o primeiro perek de um livro muito importante que se chama Mesillat Yesharim. Não todo o perek, uma parte, pelo menos quanto a gente conseguir hoje. Um grande rabino que se chama Moshe Chaim Luzzatto, que morava na Itália. Ele tinha revelações de almas, até, de tanto nível espiritual elevado que ele tinha. O Gaon Livina falou sobre ele, que quando conhecia o livro dele, que ele estava disposto a ir atrás dele para conhecer ele, porque o livro dele é muito especial, não tinha uma palavra a mais, tudo detalhado, mas só que o Moshe Chaim Luzzatto já não estava mais, tinha falecido quando o Gaon Livina queria fazer isso. Luzzatto. Então, está escrito aqui, ele quer nos explicar qual é a meta, qual é o principal fundamento, a função, qual é a meta que o homem vem no mundo, o que ele tem que se preocupar e focalizar suas forças, seus pensamentos, tudo que ele faz na vida dele. E quando isso está dependendo quando ele sabe qual que é a meta dele no mundo e por que ele está aqui e para onde ele tem que chegar. Então, fala aqui o Moshe Chaim Luzzatto que Yesod HaChassidut v'Shorosh Avodat Mimah, ou seja, a base da Hassidut e a raiz do trabalho, ou seja, trabalho não é trabalho físico, é um trabalho do Avodat Hashem, trabalho fazer as mitzvot, é Yitbareh B'Itamet, ou seja, que seja barulho, seja claro para ele e verdadeiro, que ele reconheça a verdade para o homem, para si próprio, qual é a obrigação dele nesse mundo e no que ele precisa botar a vontade dele, a visão dele, em tudo que ele faz, tudo que ele se esforça nos dias da vida dele. Ele tem que saber, quando ele sabe disso, então ele vai estar no caminho certo. Quando ele não sabe, então ele está, em outras palavras, desperdiçando as forças dele num caminho errado. Então, o que os sábios nos ensinaram é o quê? Que a pessoa, na verdade, não vem no mundo a não ser para ter prazer com Hashem, certo? E ter um grande prazer da divindade. O termo, né, não é bem como uma coisa material, uma coisa espiritual, mas para explicar, se ter prazer da Ziba Shekhinah, do brilho da divindade. A divindade é uma coisa que a gente não dá para entender nessa fase que estamos aqui, mas essa que os sábios nos ensinaram, ou seja, toda pessoa no que ela faz, ela tem que ter prazer. A pessoa dentro da natureza dela tem a vontade de ter prazer. Tudo que ela faz na vida, porque ela quer conseguir um prazer. Conseguir tanto material, tanto que ela quer, tudo que ela procura na vida, que a pessoa escolhe para si própria, que é melhor para ela, o que dá prazer, que tem no final das contas, ela tem um prazer da coisa, certo? Essa é a natureza existente na pessoa. Agora, o que os sábios ensinaram que a pessoa foi criada para ter prazer, mas esse prazer, que é um grande prazer, um prazer que não dá para entender nesse mundo, que é um mundo ilimitado, esse prazer vai ser numa segunda fase, que é um lugar que é ilimitado, que lá é o Olam Haba, que esse prazer é um prazer que não dá para entender, que não temos utensílios, não temos possibilidade de entender, porque, como eu falei, somos limitados nessa fase. Mas, Be'ezrat Hashem, na segunda fase, vamos entender isso melhor, no Olam Haba, que esse prazer está Lenot Miziv Shekhinah, do brilho da divindade. Essa é a meta. Então, olha que bonito que é que Hashem, a nossa meta é para ter prazer. Prazer incrível. Como está escrito no Perkei Avot, que até uma brisa que sai do Olam Haba é muito mais prazer do que os prazeres que tem nesse mundo. Não dá para entender. Mas isso temos fé no que os Ramim nos falaram. Então, agora, o lugar desse prazer, na verdade, não é só no Olam Haba, porque ele foi criado para isso. Agora, então, se essa é a meta, e é o prazer, uma coisa muito boa, então, lá vem a mensagem nos explicar quais são os meios para chegar nesse prazer incrível. Então, o caminho para chegar lá é o quê? É somente nesse mundo aqui. O caminho para chegar no Olam Haba é só esse Olam Hazé. Não tem outra forma de chegar nesse prazer a não ser pelo Olam Hazé. Pelo Olam Hazé, você vai chegar no Olam Haba. Então, fala aqui o Ramchal
que esse mundo aqui, Ramin, eles simbolizaram esse mundo como se fosse um corredor para chegar no Olam Haba. Então, quais são os meios para chegar no Olam Haba? Quais são os meios para chegar no Olam Haba? Então, na verdade, são as mitzvot. São as mitzvot, certo? O estudo de Torá, que foi especificado, Hashem fez as mitzvot que somente dá para fazer nesse mundo para, pelas mitzvot, chegar no Olam Haba, que lá é a meta. Agora, tem que saber, pessoal, que na verdade, como cada um fizer, com a qualidade e a forma de fazer as mitzvot, então, obviamente, também a consequência vai ser exata, não menos, não mais, conforme o ato da mitzvah e a qualidade da mitzvah, quanto a intenção, quanto foi os sentimentos dele, como ele fez o ato de uma forma exata, conforme ele faz a mitzvah de uma forma mais completa, mais shlemah, então, com certeza, a consequência que ele vai ter, ou seja, a eternidade, o prazer que vai ter em relação a essa própria mitzvah vai ser também equivalente ao ato que ele fez a mitzvah. Quanto melhor fez a mitzvah, maior vai ser o prazer, o sahar. Então agora, outro ponto fala o Ramchal, que na verdade quando a gente for analisar a verdadeira shlemut, que é shlemut, ser completo, a gente sabe que o homem, o ser humano, ele falta para ele coisas, ele está dependendo das coisas, só tem um e único que ele é completo e com todos os tipos de completo, ele tem shalem, não falta nada, é só o Criador do mundo. A forma para você poder se aproximar mais do ser shalem completo é se aproximar mais em Hashem, do Criador do mundo. E isso que David Amelech falava, Dani krivat elokim bitov, ou seja, que como eu me aproximava em Hashem, era bom para mim. O que é aproximar em Hashem? Estudar a Torá, cumprir as mitzvot. Como também David Amelech fala, ou seja, que David Amelech, mesmo que ele era um rei do povo de Israel, ele sempre encontrava tempo, sempre ia atrás de ir no Beit HaMidrash, estudar a Torá, fazer as mitzvot, porque isso, ele sabia que isso é o principal, e essa é a meta, e essa é a melhor coisa que existia. E tudo que o ser humano pensar que é bom fora isso, é um erro, é uma coisa errada, uma coisa que na verdade não vale a pena. Ou seja, e agora, quando a pessoa quer realmente conseguir esse bom, ele tem que se esforçar com um esforço, com os desafios que tem nesse mundo, com os desafios que tem esse mundo que é material, e a verdade não é explícita, tudo tem que se esforçar para aprender, para ver, para reconhecer, analisar, para chegar na verdade. E conforme ele vai se esforçar, então com certeza ele vai, assim, se unir, que ter ligação com Hashem, como se fosse colado com Hashem, com ele, com a força, pelo fato dos atos que ele fez, que a consequência dos bons atos são a ligação com Hashem na eternidade. Isso são as mitzvot. Agora, tem que saber, pessoal, que na verdade Hashem botou a gente em um lugar que são muitos desafios. Ninguém não sabe que tem desafios, dificuldades nesse mundo. E são muitos os que tentam atrapalhar ele a conseguir cumprir as mitzvot, para chegar na meta. E quais são os desafios? São os desejos materiais, certo? Que se a pessoa for atrás dos desejos materiais de uma forma errada, não que não é bom, tem que usar os desejos de uma forma certa. De uma forma errada, a pessoa pode se distanciar da meta e da verdadeira bondade. Então, na verdade, a pessoa está numa guerra muito grande aqui, uma guerra muito, muito difícil, inclusive, que é maior até uma pessoa que consegue conseguir se controlar nos desafios da vida, não ficar nervoso, não sei o que. Moshe Beitzor consegue combater o seu Yetzer Hara até maior do que uma pessoa que conquista uma cidade inteira. Você vê que o trabalho da pessoa em si contra o Yetzer Hara é um trabalho muito, muito difícil, uma guerra constante, conforme Messias de Shalim, que na verdade todas as coisas na vida tem o lado bom, o lado pior, são os desafios da vida. Por exemplo, a pobreza, a riqueza, certo? Tem também o problema do que a pessoa tem, de um lado tem sofrimentos, outra tem, está muito fácil a vida dele, está muito tranquila, também isso não é bom, tudo está tranquilo, tudo fácil, não faz nenhum esforço. Tem
Então tem que saber assim, dessa forma tem várias situações. Então a pessoa está numa guerra muito constante, na frente, atrás, dos lados, em todos os cantos tem dificuldades. E na verdade tem que ser um bom guerreiro para vencer essa guerra dos dois lados. Quando ele conseguir vencer dos todos os lados, obviamente capturar nos ensina o que é bom e o que não é bom. Daí ele vai ser realmente a pessoa que conseguiu se unir com Hashem, se a pessoa Shalem se completar e se ligar com o Criador do mundo para a eternidade e ter aquela meta de falar que tem prazer eterno, que é uma coisa que não dá para imaginar. Então ele vai sair desse corredor e vai entrar, é um exemplo obviamente, no castelo, ou seja, um Amabá, e lá vai ter realmente o lugar para receber o prazer eterno dele. E conforme ele conquistar, vencer o Yetzirah dele, e os desejos materiais que puxam ele contra o bom, obviamente tem que usar no caminho certo. Quando ele não usa o caminho certo, essa é a intenção, então ele está saindo do caminho certo. Como ele conseguir fazer isso, então a consequência vai ser equivalente ao que ele conseguiu conquistar o Yetzirah e fazer as mitzvot. Enfim, agora se a gente for se aprofundar um pouquinho mais, vai ver que o que na verdade todo mundo foi criado para o ser humano usar ele, certo? E na verdade todo mundo ele tem uma forma que, se a pessoa usar o mundo de uma forma correta, cumprir, fazer o que realmente essa é a meta do mundo, que o homem pode usar o mundo para fazer o que tem que fazer, ou seja, as mitzvot, a Torá, então ele consegue elevar a si próprio e o mundo junto com ele. Agora, se ele usa o mundo de uma forma errada, somente para as vontades particulares dele, sem ter uma meta mais elevada, então a própria pessoa vai se abaixar, diminuir o nível dele, também o mundo vai junto com ele se abaixar. Então, a regra é o seguinte, que o homem não foi criado para ficar nesse mundo aqui. Na verdade, esse mundo aqui é só uma passagem. Quem é sábio tem que saber usar o tempo dele, as forças dele para conquistar, fazer mais mitzvot, uma simtovim, da melhor forma possível, para poder chegar na meta da melhor forma possível, como a gente aprende em Sukkot, em Sukkot, que a gente vê porque a gente sai para sentar no Sukkot, que a Sukkot é uma casa, um lugar temporário, nos mostrar que essa é a verdadeira situação da pessoa, que nesse mundo estamos de passagem, e quem é sábio vai usar esse tempo agora para fazer as mesmas simtovim e chegar no Amabá. Certo? Ok. Até hoje, vamos ensinar os nomes certinho. Tudo de bom para todo mundo.